Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, mas faz um sorriso bonito antes. E diga assim, você precisa mudar. Ai, ai, ai. Por isso que eu mandei você dar um sorriso para ela antes. Se a pessoa que está ao teu lado não é tua amiga, ele já responde mal para você. Cuida você da tua vida. Você precisa mudar. Segundo Reis, capítulo 5, dos versículos 1 a 15, diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante diante de seu senhor e de alta estima, porque por intermédio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Era um homem valente, porém leproso. Um homem valente, porém leproso. Saindo uma banda de homens sírios em incursão, trouxeram cativa uma menina da terra de Israel. E ela passou a servir a mulher de Naamã, ou seja, morada ali na casa de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã foi e anunciou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Disse o rei da Síria, vai e anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, Naamã, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Levou também a carta ao rei de Israel, que dizia, logo que chegares a mim, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e vivificar, para que este me envie um homem para eu curar da lepra? Considerai, pois, e vede como ele está à procura de ocasião contra mim. Ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com sua carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe enviou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e foi-se dizendo, eu pensava que ele sairia ter comigo e de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar da lepra e a curaria. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todos os rios de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com ira. Porém, seus servos chegaram-se a ele e lhe falaram dizendo, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma grande coisa, não farias? Quanto mais, dizendo-te, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um jovem e ficou limpo. Então voltou a Eliseu, o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele e disse, eis que agora conheço que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, pois, aceita uma bênção de teu servo. Amém. Você pode fechar os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar. Eu sei que não foi por acaso, eu sei que o Senhor marcou este encontro conosco nesta noite. E a minha oração, Deus, é para que os ouvidos estejam abertos e os corações sensíveis para te ouvirmos e recebermos tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite. Que a unção do teu Espírito que ensina esteja sobre as nossas vidas, que a tua unção que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir, falar tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Acabei de lembrar aqui, antes de eu pregar, só deixa eu mandar um beijo para o meu filho, porque meu filho tem 6 anos e ele não veio hoje.
porque ele essa semana sofreu um acidente, cortou a sobrancelha, tomou uns pontos, está com o olho lá em casa costurado e roxo. E aí eu estava saindo de casa, ele falou assim: ô pai, eu não vou, mas eu vou ligar na internet aqui, tá bom? Mas você manda um beijo lá para mim? Falei: mando. E meu sobrinho também, que mora nos Estados Unidos, está aqui, está lá em casa, e falou: tio, você manda um para mim também? Eu falei: mando também. Então, Joaquim e Mateus, um beijo para vocês. Isso aí. Voltando ao texto. Esse texto aqui é um texto bastante conhecido e, na verdade, traz tantas lições para as nossas vidas, né? Nós lemos aqui e vimos que havia um homem que era importante. E o texto começa dizendo exatamente isso. Um homem de autoestima, um homem reconhecido, um homem que as pessoas admiravam. E ele tinha admiração do rei também da Síria, e o texto nos diz que ele era admirado não só pelas pessoas, mas pelo rei também, a pessoa mais importante naquele tempo. E porque ele havia vencido batalhas, havia vencido guerras, e por conta disso as pessoas olhavam para ele como um homem valente, um homem corajoso, um homem poderoso, alguém extremamente importante para a Síria naquele tempo. Ele era comandante do exército, é ele que dava ordens, é ele que mandava ir, é ele que talvez armava estratégias para o combate. Só que o texto vai nos dizer que este homem que era tão importante, este homem que era relevante, este homem que tinha o reconhecimento das pessoas, ele sofria de algo. E o problema é que a doença que ele sofria naquele tempo era uma doença extremamente delicada, porque afastava a pessoa do convívio com as outras pessoas. Uma pessoa com lepra, ela não podia morar, estar, conviver no mesmo lugar que outras pessoas que não tinham essa doença. Então, eu fico imaginando este homem, ao mesmo tempo que reconhecido pelas pessoas, e provavelmente, o texto não nos diz isso, mas provavelmente as pessoas não haviam, a maioria talvez das pessoas não haviam percebido ainda a doença que ele tinha, porque senão ele não poderia estar no convívio, no meio das pessoas, comandando o exército, estando junto com os soldados ali. Provavelmente é algo que esse homem ainda conseguia esconder. Quando ele coloca a sua roupa, quando ele coloca a sua armadura, e ele vai estar diante das pessoas, as pessoas olham para ele, o admiram, e aplaudem, e gostam dele, ele é reconhecido, mas mal sabem elas que na verdade existia algo que afligia não apenas a saúde, mas a alma daquele homem também. Todas as vezes que ele chegava talvez em sua casa e tirava a sua armadura, e tirava suas vestes e olhava no espelho e enxergava quem ele realmente era e sua situação. Que na verdade muitas vezes é exatamente o que acontece conosco. As pessoas muitas vezes nos veem, mas não conseguem ver a dor que enfrentamos. Muitas vezes as pessoas podem nos ver, e muitas vezes até temos admiração as pessoas têm admiração por nós e olham para nós e puxa, olha só, ele é uma bênção, ela é uma bênção, olha que vida feliz, olha isso e olha aquilo, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que se passa por trás da carcaça, o que se passa por trás de um sorriso, o que está muitas vezes nos dias de hoje contextualizando, né, por trás da rede social. E as pessoas olham ali e admiram e reconhecem, muitas vezes não conseguem ver a dor, o sofrimento, o problema que passamos muitas vezes. Esse texto aqui, na verdade, a gente pode tirar lição, na verdade, de várias pessoas, tanto do profeta, como de Naamã, como também da menina que morava na casa de Naamã. Eu acho engraçado que a maneira, os caminhos de Deus trabalhar e os caminhos de Deus fazer as coisas, né? Porque quem diria que uma menina estrangeira que trabalhava na casa do general ali, como uma funcionária da casa, como uma escrava naquele tempo, porque ela havia sido trazida, né, de Israel para a Síria, e ela estava ali trabalhando na casa de Naamã. Quem diria que esta menina, que esta moça poderia ser usada, ser uma boca, ser voz, ser um instrumento na vida de alguém, de um homem tão importante como Naamã.
E aqui eu já consigo enxergar, olha só, as maneiras que Deus trabalha tantas vezes é diferente. Às vezes da maneira que nós não imaginamos. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer de determinada maneira. Às vezes a gente até pensa que Deus vai usar determinada pessoa. Às vezes a pessoa que a gente menos espera que Deus iria usar para nos abençoar é a pessoa que Deus acaba usando. Às vezes o lugar que nós estamos, no nosso trabalho, a nossa faculdade, a gente pensa que ali seria o último lugar que Deus poderia mover e fazer alguma coisa. Afinal, Gui, ali no meu trabalho é só ímpio, ali, afinal no meu trabalho, Gui, como é que Deus poderia agir? Mas Deus tem os seus caminhos, Deus governa, Deus controla a história. A gente consegue enxergar isso em muitas histórias na Bíblia. Por exemplo, na vida de Esther, uma mulher que é colocada num palácio, e no livro de Esther é interessante que em nenhum momento fala o nome de Deus, mas em toda a história você pode ver o agir de Deus, você pode perceber a mão de Deus conduzindo, cuidando, direcionando. As maneiras de Deus trabalhar muitas vezes não cabem no nosso entendimento. Nós não podemos limitar Deus, porque Deus sempre tem seus caminhos para fazer, para realizar sua vontade. E aqui é exatamente isso que está acontecendo. Quem diria? Uma menina simples, na casa de um homem importante, mas que Deus a usaria para mudar a história daquele homem, e não apenas a história daquele homem, gerações, que toca as nossas vidas hoje, uma mensagem que alcança também os nossos corações hoje. Algumas lições, antes de entrarmos na história, algumas lições com essa menina aqui, porque a gente tem que aprender alguma coisa com essa menina, e a primeira coisa que eu aprendo com ela, sabe o que é? Porque ela é uma escrava, ela tinha tudo, na verdade, para na posição que ela estava, se sentir ressentida, sentir raiva, estar amargurada, ter ódio daqueles que haviam a trazido para este lugar, afinal separada da família, longe da terra, estrangeira em um outro lugar. Essa menina tinha tudo, e talvez se nós olhássemos para a história e víssemos ela, uma menina amargurada, nós entenderíamos e diríamos, mas também olha o que fizeram com ela. Separaram ela da família, tiraram ela, escravizaram ela, levaram ela de um lugar para outro. Ela tinha motivos talvez para ser uma menina amargurada, para sentir raiva, e talvez no momento que ela enxergasse a dor, a doença que aquele homem enfrentava, ela poderia muito bem, se estivesse amargurada, olhar para ele e dizer, bem feito, tá vendo? Isso aí deve ser a mão de... E é o que muitos crentes muitas vezes vão falar, isso aí deve ser a mão de Deus, hein, pastor? A mão de Deus pesando. Ninguém mandou fazer contra o povo de Deus, ninguém mandou fazer contra a minha vida, ó Deus lá pesando na vida dele. Essa menina, ela podia ter tido esta atitude, disse, olha, agora você que fique com o seu problema, eu não tenho nada a ver com isso, e quer saber de uma coisa? Bem feito para você. Mas não é a atitude dessa menina aqui, e ela nos ensina algo poderoso, que nós encontramos também em outros lugares da Bíblia. Essa menina me ensina, sabe o que? Floresça no lugar onde você está plantado, faça diferença no lugar onde você está plantado. Às vezes a gente pensa que para fazer a diferença é preciso estar lá. A gente olha às vezes uma posição, um lugar, e a gente pensa, Deus, quando o Senhor me tirar deste lugar, e quando o Senhor me levar para aquele lugar, então lá eu vou fazer, Deus, lá, sabe, quando o Senhor me abençoa um pouco mais financeiramente, eu vou ajudar, eu vou abençoar também. A gente pensa que é lá o lugar, a gente pensa que não, para eu florescer, para as coisas acontecerem na minha vida, Deus precisa me tirar deste lugar aqui. Mas o que essa menina está nos ensinando é o seguinte, é possível ser usado por Deus no lugar que você está, é possível florescer mesmo em um momento que não é favorável. Não era favorável para aquela menina, não era confortável para aquela menina, mas ela foi usada por Deus ali no lugar onde ela estava. Você pode fazer a diferença hoje no lugar que você está. Ninguém deu amém. Porque às vezes é difícil você conseguir enxergar isso. Como é que Deus, na minha situação, nesse trabalho, nessa realidade, como é que eu poderia ser usado? Como é que eu poderia fazer a diferença neste lugar? Às vezes a gente pensa que é o lugar que define tudo, enquanto na verdade
nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que, na verdade, somos nós que definimos o ambiente, o lugar que nós estamos. E não é o ambiente que define as nossas vidas. Tanto que quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia, e passariam na Babilônia 70 anos, foi exatamente isso que eles estavam pensando. Bom, agora serão 70 anos de dor, serão 70 anos de sofrimento, esse lugar aqui não tem nada para nós, esse lugar não é a terra prometida, fomos roubados da terra prometida, agora o que a gente vai fazer nesse lugar é só sobreviver, porque o lugar de florescer é lá em Canaã, é na terra prometida. Mas Deus, através do profeta Jeremias, manda uma mensagem para aquele povo que está chorando, que está triste, e ele diz para eles o seguinte: olha, vocês estão aí, sim, o tempo vai se cumprir, serão 70 anos, mas enquanto vocês estiverem aí, plantem, colham, tenham filhos, casem-se, deem casamento, orem pela paz deste lugar. Ou seja, o que é que Deus estava dizendo? Não é o lugar que determina como vocês vão viver a vida de vocês, mas é o comportamento, a atitude de vocês que muda o ambiente, muda o lugar aonde vocês então é possível florescer no lugar que eu estou. Eu preciso acreditar que se eu estou onde estou, é porque Deus, de alguma forma, com sua soberania e poder, Ele moveu as coisas para que eu estivesse neste lugar. Então Deus me usa aqui mesmo. E essa mulher, essa menina, me ensina isso. Segunda coisa que ela me ensina é a não estender o dedo, apontar o dedo, mas levar cura. Quantos de nós, muitas vezes, a nossa reação automática é o quê? Apontar o dedo. Ela poderia, talvez, se fosse você, talvez se fosse eu nessa situação, talvez nós diríamos: bem feito, ninguém mandou, está vendo? Não serve a Deus, agora se deu mal. Mas ao invés de olhar para a dor, para o sofrimento daquele homem, e talvez falar uma palavra que traria ainda mais confusão na vida daquele homem, ela decide levar cura. Ela fala sobre um Deus poderoso para aquele homem. Ela fala sobre um homem de Deus que poderia orar por ele, poderia tirar aquela enfermidade e curá-lo. Ela traz esperança, ela traz cura. Muitas vezes não é o que nós fazemos. Muitas vezes, quando temos oportunidade, a gente aponta o dedo, a gente diz: tá vendo? E bem que eu avisei, hein? Eu disse que era melhor você. Mas essa menina não faz isso. E na verdade, quando você olha várias histórias na Bíblia, você vai ver que mesmo através da vida de Jesus, este é o comportamento que nós devemos ter do próprio Jesus. Naquela história da mulher adúltera, que havia se deitado com um homem que não era o seu marido, estava pecando, estava fazendo aquilo que era errado, não estava certo, e Jesus não concorda com o pecado dela. E na lei, pela lei, aquela mulher, ela deveria ser apedrejada, já que foi pega em adultério. E os religiosos pegam aquela mulher e levam aquela mulher até Jesus, a presença de Jesus, e dizem: bom, o senhor sabe que a mulher que é pega em adultério, a gente pode apedrejar, e está todo mundo já com as pedras nas mãos para matar aquela mulher. E Jesus fala com aquelas pessoas, diz: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E as pedras foram caindo. Afinal, quem não pecou? O único, naquele momento, que tinha o direito de atirar uma pedra naquela mulher era Jesus, porque Jesus não havia pecado e não pecou. Ele era o único que tinha o direito, já que eu não errei também, mas ele, mesmo tendo o direito de julgar aquela mulher, ele não julga. Mesmo tendo o direito de apontar o dedo para aquela mulher, ele não aponta, mas ele estende graça, compaixão, e ele diz a ela: filha, vá, não peques mais, vá. Ou seja, olha, não está tudo bem com o que você fez, mas saiba, existe ainda um futuro para você, existe esperança para você. Deus quer te dar uma vida diferente. A atitude de Jesus, e a gente encontra essa mesma atitude através da vida dessa menina aqui, que olha para o seu Senhor e talvez tinha motivos para estar ressentida, mas ela libera para ele uma palavra de esperança e diz: olha, Senhor, eu tenho uma saída, eu tenho uma solução, tem cura para esse problema. Talvez aquele homem pensava: não tem como, eu nunca vou sair desta situação. Mas uma menina olha para ele e diz: tem saída, tem solução. Se você for se encontrar com um homem de Deus chamado Eliseu,
Ele é um profeta. Ele vai orar por você e você vai ser curado. Naamã, o general, ele vai falar com o rei, ele tem admiração do rei, e não sei, mas talvez tenha sido exatamente nesse momento que ele tenha declarado ao rei a sua dificuldade, a sua dor, a sua doença, falando: rei, olha, eu ainda não havia comentado com o senhor, mas essa é a minha situação, e a menina que trabalha na minha casa, ela me viu, ela me vê quando eu estou em casa, sem a armadura, e ela viu que eu estou doente, que eu tenho lepra, e ela disse para mim que lá em Israel tem homem de Deus, tem profeta de Deus, e ela me disse que se eu for até lá, este homem ora por mim e eu vou ser curado. O rei gostava de Naamã, admirava, respeitava, e diz: não, com certeza, vai lá, vai fazer isso, e digo mais, vou mandar ainda uma carta para o rei lá, para te receber em meu nome, dizer para ele que eu estou te enviando lá, e Naamã, então ele pega ali algumas coisas, e ele vai então em direção ao rei, para se encontrar com o rei. Mas algumas coisas vão acontecer aqui que são bem interessantes, porque o final da história é que houve uma transformação. O final da história é que aconteceu um milagre poderoso. Aquele homem que era leproso agora estava limpo. Mas para que esta cura acontecesse, algumas coisas precisaram acontecer antes. Eu consigo enxergar nessa história aqui, sabe o quê? Que tem coisas nas nossas vidas que só mudam quando nós mudamos. Diga para a pessoa que está ao teu lado: tem coisa na sua vida que só vai mudar quando você mudar. Às vezes a gente está esperando um milagre de Deus. Deus, eu preciso de uma transformação. Eu preciso de um milagre. Sim, todos nós precisamos, em algum lugar das nossas vidas, de um toque de Deus, do sobrenatural de Deus, do milagre no Senhor nas nossas vidas. Mas quando eu olho para a história aqui, eu vejo o final, mas não apenas o final, eu vejo o caminho que Naamã teve de percorrer, para que então ele pudesse receber essa mudança. O que a gente vai ver aqui é que antes de as coisas mudarem na vida dele, ele precisou mudar. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Coloquei algumas coisas aqui que antes de ele ter essa mudança em sua vida, ele precisou mudar. Primeiro eu coloquei, ele precisou ter o seu orgulho esmagado. Se você olha para a história, você vai ver que em muitos momentos o que ele sente é indignação. E essa indignação, ela se deu por conta de ele saber e se achar uma pessoa importante. Tanto que ele desobedece, na verdade, a ordem da menina, porque a menina nunca falou para ele ir ao rei. A menina falou que havia profeta, e ele decide ir ao rei. Talvez em seu coração, na sua mente tenha passado: bom, eu sou um homem importante, o rei escreveu uma carta e eu estou levando uma carta, eu sou alguém importante, eu vou direto no cabeça, eu vou direto no rei profeta. Quem é o profeta? E talvez esse tenha sido o sentimento daquele homem, porque a menina tinha dito para ele: vai ao profeta, e o profeta pode orar por você, e você pode ser curado. Mas ele decide ir ao rei. A gente percebe que talvez esse homem aqui, ele se sente importante demais, tanto que quando ele também, o rei diz, rasga as vestes e diz: meu filho, quem você pensa que eu sou? Eu sou Deus agora para curar alguém? Eu não posso curar ninguém. Ele rasga suas vestes. O rei, acho que fica desesperado, afinal tinha recebido uma carta de um outro rei dizendo: olha, recebe aí, cura este homem aí. O rei fala: mas eu não posso curar ninguém, eu não sou Deus. Profeta Eliseu ouve falar dessa história. Profeta Eliseu ouve falar que um homem doente estava na presença do rei. O rei rasgou as vestes porque não podia curar este homem. O profeta mandou chamar, o profeta mandou dizer: pode mandar vir aqui, porque este homem vai ver que tem profeta de Deus aqui em Israel. E Naamã agora vai até a casa do profeta, e mais uma vez, o que é que ele está esperando? Que o profeta estendesse o tapete vermelho para ele. Afinal, eu sou Naamã. Afinal, eu dou ordem e muitos me obedecem.
Afinal, eu sou alguém importante do lugar de onde eu estou vindo. E ele fica indignado, ele fica irado. Sabe por quê? Porque quando ele chega na porta da casa do profeta, o profeta nem recebe ele. O profeta manda um servo, vai lá e fala com Naamã. E ele, mais uma vez, fica indignado, não apenas por isso, mas fica indignado também com o que aquele rapaz, aquele moço, manda ele fazer. Mais uma vez indignado. Quem vocês pensam que vocês são? Será que na minha terra não tem um rio, uma água melhor para eu me lavar, mais limpa do que o Jordão? Indignação, como pode alguém como eu chegar aqui e ser tratado desse jeito? Como pode alguém como eu chegar aqui neste lugar e me mandarem dar pulinho no rio? Esse negócio, superstição não funciona, pulinho no rio, e está dizendo ainda que precisa ser 7 vezes, depois de 7 vezes eu vou ficar curado? Que negócio é esse? Ele fica irado, e ele fica tão irado que ele decide fazer, sabe o quê? Ir embora. Ele vira as costas para ir embora. Quando então os rapazes que estavam com ele olham para ele e dizem: meu senhor, pai, se este homem tivesse pedido algo difícil para você, você não faria? Certamente sim. Ele te pediu algo tão simples, é só pular no Jordão 7 vezes, para você ficar curado. Será que não vale a pena? Então então Naamã decide seguir a orientação de seus amigos e vai pular então naquele rio. E ao voltar, ao acatar aquela palavra, ao fazer o que haviam mandado ele fazer, porque alguém que sempre dá ordens agora está recebendo ordem. E sabe o que eu vejo aqui nisso aqui? Eu vejo o trabalhar de Deus. Eu vejo Deus esmagando, porque Deus podia muito bem, no momento que ele havia chegado lá, realmente o profeta recebeu, e todo mundo recebeu, e fez uma coisa linda, e abençoaram ele, honraram a vida dele, e curaram ele. Podia muito bem ter acontecido isso, mas não aconteceu. Aquele homem foi tratado como qualquer outra pessoa. Aquele homem teve que reconhecer que não era a influência dele, não era a importância dele. Talvez ele por algum momento pensava: bom, eu já que sou uma pessoa importante, então Deus vai olhar para mim. Não, deixa eu dizer uma coisa: Deus olha para qualquer ser humano. Não existe alguém que seja mais importante aos olhos de Deus, independente da posição, independente do cargo, independente da raça, independente da classe social, independente do cargo na empresa. Todos somos importantes para Deus, e esse homem está tendo seu orgulho aqui esmagado. Algumas coisas precisavam mudar antes de sua vida mudar. Ele precisou entender que nem tudo nessa vida se compra. Ele precisou entender que com Deus não tinha: eu sou importante, não. Diante de Deus todos somos iguais. Não é o teu cargo, não é a tua posição, não é o teu nome que é conhecido e reconhecido pelas pessoas. Ele está sendo esmagado aqui por toda essa situação, para que ele pudesse entender: olha, eu posso ser importante lá, mas todos, eu sou importante para Deus, mas ele também é. Diante de Deus não existe diferença. Ele precisou aprender, talvez algo que ele fazia tanto, mas quando ele precisou fazer, foi tão difícil para ele, que é submissão. E submissão, é interessante que submissão não necessariamente você precisa concordar para se submeter. Esse homem, ele não concorda com o que haviam pedido a ele. Vai pular no Jordão. Jordão, rio sujo, que pular no Jordão? 7 pulos, 7 mergulhos no Jordão. Que 7 mergulhos no Jordão? Que negócio é esse? O rei fala: vai para a casa do profeta. E para a casa do profeta? Você não é um homem mais importante do que o profeta? Para que ir na casa do profeta? E ele talvez estava sendo ensinado o significado de submissão. O homem de Deus dá um direcionamento, o homem de Deus fala algo, o homem de Deus libera uma palavra e diz: olha, faça isso e você será curado. E aquele homem, ele vai precisar se submeter àquela palavra, talvez mesmo não concordando, para viver o sobrenatural
que ele precisava viver. Tem gente que não vive sobrenatural porque não consegue ser submisso. Tem muita gente que não consegue viver o que Deus tem porque não consegue se submeter. Sabe tudo, é dono da verdade, acha que não precisa dar ouvidos a ninguém, acha que não precisa se submeter a ninguém. E na verdade, a falta de submissão fala muito sobre uma pessoa, sobre o orgulho, falta de humildade que a pessoa tem, porque para se submeter precisa também ser humilde, reconhecer que eu não sei tudo, reconhecer que eu não sou eu apenas o homem de Deus, que Deus pode usar também a vida de uma outra pessoa para me dar orientação, para me dar direcionamento. Submissão. E esse homem teve que aprender também. Outra coisa que ele teve que aprender é que não era da maneira dele e não era no tempo dele. Dura missão. Qual que é a diferença de pular 1 para 7? Será que a puladinha de 7 é o que fez a diferença? Não, podia ter sido na primeira. Mas não foi na primeira, foi 7 vezes. Porque com certeza Deus estava trazendo um ensinamento para aquele homem. Se você se submeter, se você obedecer o que eu falei, se você seguir a minha orientação, você vai viver o milagre que você tanto precisa. Não obedece para ver, mergulha 5 vezes só para você ver que você não vai receber aquilo que você tanto precisa. E muitas vezes nas nossas vidas é exatamente o que acontece. Deus manda aí, Deus dá um direcionamento, Deus dá uma palavra, mas sabe qual que é o grande problema muitas vezes? É que a gente quer pegar uma palavra de Deus e a gente quer adaptar do nosso jeito. Deus mandou ir para cá, eu vou dando o meu jeito aqui, nesse direcionamento que Deus me deu. Eu até pulo no rio, mas eu pulo 7 não, eu vou pular 1, eu vou pular. Deus mandou pular, eu vou lá pular. E muitas vezes a gente faz do nosso jeito, a gente quer fazer do jeito que a gente pensa que precisa ser feito, e muitas vezes por conta disso deixamos de viver o milagre que precisamos viver. Teste do tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E talvez os homens que estão olhando ali pensando: rapaz, será que esse negócio vai dar certo? É a mesma coisa quando as pessoas olham para você e você está lá, você está perseverante, você está continuando. Você foi 1, você foi 2, você foi 3, você foi 4, você foi 5. Sabe por quê? Você continuou indo, você está esperando porque você ouviu uma palavra de Deus. Deus te entregou uma palavra e disse: vai lá e faz, vai e continua, que eu estou com você, eu vou fazer um milagre na tua vida. E as pessoas talvez olham para você e dizem: mas você está doido, você não está vendo que esse negócio não vai dar certo? E talvez os olhares ali naquele lugar diziam isso para aquele homem: rapaz, eu não sei se vai dar certo não. Será que não é melhor parar antes da hora, para que a frustração não seja tão grande assim, em pular 7 vezes e mesmo assim não acontecer nada? E muitas vezes o tempo esmaga a nossa fé e somos roubados daquilo que Deus tem para as nossas vidas porque não conseguimos perseverar. A gente desiste na 5ª vez. Gui, 7 vezes. 7 vezes é muita coisa. Deus te dá uma palavra e fala: faz isso. E você fala: vou fazer, se Deus mandou. E você faz e dá errado. E você vai de novo, você faz e dá errado de novo. Mas você fala: ué, não foi Deus que mandou. E você faz mais uma vez e não aconteceu nada ainda. Muitas vezes a gente pensa que já que não deu certo ainda, então talvez não seja a vontade de Deus para a minha vida. Se esse homem aqui tivesse pensado isso, desanimado, desistido, ele não teria vivido o milagre que ele precisava viver. Ele teve que perseverar. O que me chama muito a atenção aqui nessa história é que, é claro, os milagres na Bíblia sempre são maravilhosos e só o fato do milagre acontecer já é uma mensagem poderosa, né?
de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que faz aquilo que não podemos fazer. Só um milagre já é maravilhoso, já é a mensagem, né, poderosa para as nossas vidas, porque tem momentos, a palavra que nós precisamos é exatamente essa, é um milagre. Deus faz milagre. Deus, só tu sabes o milagre que eu estou precisando ver. Deus, só tu sabes como é que está lá em casa. Deus, só tu sabes o milagre que eu preciso ver no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos. Deus, só tu sabe o milagre que eu preciso lá na minha empresa. Deus, só tu sabe o milagre que eu preciso nas minhas finanças, ou na minha família, na confusão que está. O Senhor sabe que eu preciso. Sim, isso é maravilhoso, e esse texto nos mostra isso, que existe um Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Existe um Deus que realiza aquilo que o homem não pode realizar. Mas o que a gente aprende aqui no texto também é que muitas vezes, antes do milagre acontecer, antes de uma mudança acontecer, nós precisamos mudar. Vira para a pessoa que está do lado de novo e diga: você precisa mudar. Mas dá um sorriso, não se esqueça disso. Você precisa mudar. Será que você não desistiu antes da hora? Será que você, porque para nós muitas vezes meia obediência é obediência e para Deus não. Será que você meio que obedeceu, mas não obedeceu? Fez do teu jeito e não do jeito que Deus disse que você deveria fazer? Se este homem aqui não se submetesse a esse processo em sua vida, ele não teria vivido o milagre maravilhoso que ele viveu. Eu fico pensando, será que não é exatamente o que acontece muitas vezes nas nossas vidas? Porque Deus quer fazer. Você acha que Deus quer te ver sofrendo? Não. Você acha que Deus olha para a tua situação, o teu casamento, e diz assim: bem feito, quero que vocês quebrem? Não. O que Deus quer é trazer restauração. O que Deus quer é trazer cura. O que Deus quer é que vocês vivam esse lindo projeto de Deus da maneira que a Bíblia diz que nós podemos viver. A questão não é se Deus quer. A questão não é se Deus pode fazer. Porque Ele pode fazer. E não apenas que Ele pode fazer, mas que Ele quer fazer. O problema não é esse, e muitas vezes nós colocamos a culpa na conta de Deus, dizendo: Deus, o Senhor não quer. Porque Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou subindo no monte, eu estou fazendo a oração da madrugada, Deus, às 3 da manhã, eu ponho meu joelho, eu oro, mas nada está acontecendo. O que será que está acontecendo, Deus? Será que o Senhor não quer fazer? Será que o Senhor não quer curar? Será que o Senhor não quer transformar? Eu digo para você, Ele quer. Ele quer. Ele quer te abençoar. Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer restaurar. Ele quer reconstruir aquilo que foi quebrado. Ele quer. Essa é a vontade de Deus. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a entender a vontade de Deus, o que Deus pensa. É só você ler a Bíblia e você vai ver que Deus quer. Deus sempre trouxe restauração, Deus sempre trouxe cura, Deus sempre fez milagres, Deus sempre operou de forma sobrenatural na vida das pessoas, mas nem todos viveram aquilo que poderiam ter vivido, e a culpa não é de Deus. Caramba, Gui. Então, se a culpa não é de Deus, de quem que é? Aí o marido já logo pensa: deve ser dessa mulher aqui, né, Deus, que o Senhor me deste. O Senhor não está me abençoando. E ela talvez esteja pensando a mesma coisa: é esse homem aqui, o Senhor me deu, é culpa dele. Por isso que a gente... Porque é mais fácil nós terceirizarmos. Eu não vivi o milagre, eu não vivi o que Deus disse que eu poderia viver e a culpa foi minha. Poxa, é muito difícil. É mais fácil eu colocar a culpa em uma outra pessoa. É mais fácil eu jogar a responsabilidade até nas mãos de Deus e, bom, Deus de repente nem quer fazer. Deus de repente não é a vontade dele. E muitas vezes não percebemos que para Deus fazer algumas coisas em nós precisam ser mudadas antes de Ele mudar a nossa situação. Então, com essa história eu aprendo aqui o seguinte: não depende
só de Deus. Depende de mim e depende de você também. A mudança, a transformação, o milagre que você deseja tanto viver, tanto que, se você reparar, repare, quando você ler os textos, por exemplo, até os milagres que Jesus operou, a maioria deles, você vai ver que existe uma interação. Você vai perceber que Jesus faz perguntas. Ele olha para o cego e diz: o que tu queres que eu faça para você? Que pergunta é essa? O cego quer ver, o coxo quer andar. Por que que Jesus fazia esse tipo de coisa? Porque ele queria que as pessoas interagissem com ele, dessem um passo de fé. Senhor, eu quero ver. Ao declarar isso, automaticamente elas estavam dizendo também para o Senhor: olha, eu reconheço que aqui na minha frente está alguém que pode me dar vista. Não, eu quero ver, será que o Senhor pode me dar? Eu quero enxergar, eu não enxergo. Então você vai ver que a maioria dos milagres, você vai ver que é Deus fazendo aquilo que o homem não pode fazer, mas o homem fazendo aquilo que Deus pode fazer, mas não vai, porque você pode fazer. Então a minha pergunta é: o que é que você pode fazer para viver esse milagre que você tanto está esperando? O que é que você pode fazer para viver essa transformação e mudança que você tanto deseja que Deus faça na tua vida? Se você tiver a coragem, se você tiver a fé e começar a dar passos em direção a essa mudança, essa transformação, eu tenho certeza que aquilo que você precisa que Deus faça na tua vida, Ele vai fazer. É o que a gente enxerga aqui nessa história. Olha que interessante. No versículo 11 diz assim: Naamã ficou indignado e ele foi embora dizendo: eu pensava que ele sairia ter comigo, de pé invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e a curaria. E aqui, eu encontro algo perigosíssimo na declaração desse homem. Ele fica indignado, ele fica com raiva e quase perde o que Deus tinha para ele. Sabe por quê? Porque ele mesmo diz: eu pensava. Eu pensava. E aqui é um sério problema. Às vezes é a maneira que a gente imagina que Deus vai fazer. Às vezes é a maneira que a gente pensa que Deus vai agir. E se Deus não age da maneira que a gente achou que Ele iria agir, a gente vira as costas bravo, muitas vezes vai embora e abandona a fé e vira as costas para Deus. Afinal, Deus falou que iria fazer, mas quem disse que Deus falou a maneira que Ele iria fazer? E é o que está acontecendo, o homem dizendo o seguinte: olha, eu pensava que eu ia chegar aqui, eu ia ser recebido, que ia acontecer isso. Sim, você pensava, mas não interessa o que você pensava, o que interessa é o que Deus pensa. E muitas vezes nós somos roubados daquilo que Deus tem para as nossas vidas, por conta da maneira que a gente está pensando e está achando que Deus vai fazer. Deus faz da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quiser, porque quem é Deus é Ele, e não sou eu, e nem você. Então preciso entender isso. Ah, mas eu achava. Fica com os teus achismos e espera em Deus, e aí então você vai ver o que Deus pode fazer com alguém que crê, que acredita, que se submete, que vai, que faz, que ousa acreditar. Por último, olha que coisa interessante. Esse homem aqui, ele já estava indo embora. O texto diz que ele virou as costas bravo, irado, e estava indo embora. Se fosse embora, provavelmente teria morrido pouco tempo depois por conta da doença que ele tinha. Mas algo interessante acontece aqui, porque ele não anda sozinho, ele tem pessoas com ele, e estes homens que estavam com ele olham para ele e falam para ele, não o que ele gostaria de ouvir, mas fala para ele o que ele precisava ouvir. Porque o que ele gostaria de ouvir, sabe o que era? Você está certo, meu Senhor. Quem que eles pensam que eles são, hein? Para falar assim com você. Quem que eles pensam que eles são para te tratar desse jeito? Vamos embora para a nossa terra mesmo. Geralmente é o que as pessoas iriam fazer. Estou com você, estamos juntos. Mas essa história me ensina a importância de ter por perto pessoas
que vão falar para nós aquilo que nós precisamos ouvir e não o que gostaríamos de ouvir. Você tem algum amigo assim? Que fala com você o que você não gosta? Eu tenho um amigo assim. Tenho 2 amigos assim. Poucos. Que falam para mim coisas que eu não gosto de ouvir. E às vezes quando falam, me dá uma raiva deles. E eu penso exatamente isso. Quem ele pensa que ele é para falar isso para mim? Mas eu ouço e eu já aprendi que sempre depois o Espírito Santo vai ministrar no meu coração. Eu vou pensar sobre aquilo 2 vezes e eu chego à conclusão, o que ele me falou faz sentido. Preciso mudar nisso aqui. Preciso melhorar nisso aqui. É verdade isso aqui. O que nós gostamos é aqueles que nos aplaudem, aqueles que dizem, uau, muito bem. Mas o texto nos mostra a necessidade de termos ao nosso lado pessoas que vão falar para nós algumas vezes coisas desagradáveis, verdadeiras, aquilo que precisamos ouvir. Eu tenho alguém dentro de casa, graças a Deus, que é essa pessoa. Que me coloca no meu lugarzinho certinho. Que diz, você está errado. E a minha vontade é, o que você está falando? Não sabe nada. Você está errado. Eu penso, estou errado, coisa nenhuma. E vou, fico quieto e ouço aquilo, engulo seco. E o Espírito Santo é fogo. Aí daqui a pouco eu começo a perceber, eu estou errado. Se nós não tivermos pessoas assim ao nosso lado, porque tem momentos que a gente perde a fé, tem momentos que a gente deixa de acreditar, tem momentos que, por conta dos sentimentos que estão aflorados, a gente vai tomar decisões erradas na nossa vida. E que se nós não tivermos pessoas ao nosso lado que falem a verdade para nós, a gente acaba deixando de viver o que Deus tinha para as nossas vidas. Olha que presente maravilhoso esse homem recebeu de ter aqueles homens naquele momento com ele. No momento de raiva, no momento de ira, no momento que ele vira as costas e está indo embora, e talvez com medo, com jeitinho, os homens falam, meu Senhor, papai, paizinho, olha só, porque o texto diz, pai, se pedisse uma coisa difícil, eu não faria, faria. Pediu um negócio, fala, vamos ali dar um banho. Alguém que falou o que precisava ser dito naquela hora, mudou o destino na vida daquele homem. Se aqueles homens não estivessem ali ao seu lado, talvez ele teria continuado o seu caminho e voltado para casa e morrido com sua lepra. Quem sabe? E na verdade eu vejo que nós precisamos até orar e buscar ter por perto pessoas que sejam estas pessoas para nós. Só por conta de tudo isso, só por conta de submissão, só por conta de ter orgulho esmagado, só por conta de viver uma transformação, só por conta de ter que esperar, só por conta de ter que ser recebido por alguém que ele não gostaria de ser recebido, só porque ele foi esmagado e se dispôs a passar por esse processo, então é que ele vive o milagre que ele tanto buscava. Por isso que o título da mensagem é: você precisa mudar. Eu sei que tem coisa na tua vida que precisa mudar, mas para essa coisa na tua vida que precisa mudar, antes precisa acontecer uma mudança em mim e acontecer uma mudança em você. Deus pode fazer, Ele quer fazer. A pergunta é, será que Ele vai fazer? E a resposta é, depende do teu posicionamento, depende de como você vai agir, depende dos passos de fé que você vai dar, depende se você vai se submeter ou não, depende se você não vai sentir que eu posso tudo, não, se eu for humilde diante de Deus, depende de todas estas coisas. Tanto que você vai olhar para a palavra de Deus e você vê em muitos lugares muitas promessas, mas promessas até
condicionais, Deus dizendo: se vocês fizerem, se vocês forem, se vocês derem paz, eu vou abençoar. Se vocês, ou seja, uma promessa condicional. E muitas vezes é o que falta nas nossas vidas para vivermos aquilo que Deus quer fazer. Ele decide fazer todas estas coisas e foi curado. A minha pergunta para você nessa noite é: qual é a tua dor? Qual é o teu impossível? Qual é a tua ferida? Eu quero que você saia deste lugar sabendo e crendo que o Deus que você serve, assim como o profeta, e na verdade houve conversão, porque diante de milagres existe transformação e conversão. Aquele homem, depois de viver um milagre, ele reconhece: só existe um Deus, e este Deus é o Deus deste povo, é o Deus de Israel. Aquele homem que chega incrédulo ali, só quer receber o seu milagre. Diante do milagre que ele vive e experimenta ali agora, ele tem que reconhecer. O profeta diz: manda ele vir aqui, porque ele vai ver que existe profeta, existe homem de Deus, e existe um Deus que faz e opera aquilo que o homem não pode operar. Então qual é a tua dor? Qual é o teu problema? Qual é a tua tristeza? Deixa eu dizer uma coisa: existe Deus em Israel. O Deus de Israel é o meu Deus e o teu Deus. E se Ele é o meu Deus, e se Ele é o teu Deus, o mesmo Deus da Bíblia, qual será que é o impossível para Ele? O que será que é difícil demais para Ele fazer e para Ele realizar? Não existe impossíveis para o nosso Deus. Sobre a tua vida, em nome de Jesus, receba a cura no lugar onde você precisa. Em nome de Jesus, receba a libertação que você tanto precisa. Mas em nome de Jesus, que você saia deste lugar também entendendo: Deus, será que eu preciso mudar alguma coisa para viver esta mudança que o Senhor tem na minha vida? E que você se levante a partir de hoje com coragem, com ousadia, com fé, para obedecer a Deus e então viver todos os milagres que Ele tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus.